Pastor Lucinho, os ensinamentos filosóficos são contra ou a favor dos ensinamentos cristãos? Geralmente eles são contra. Geralmente, linha de regra, eles são contra por causa de 3 motivos. Primeiro, por causa do relativismo. O que é o relativismo? É a ideia de que não há conceitos rígidos. Tudo é relativo dependendo daquilo que fizer bem ou mal para o ser humano. E as linhas filosóficas hoje seguem muito isso. Por exemplo, a psicologia. Minha esposa, ela faz o curso de psicologia e ela tem me falado, sim, hoje na psicologia, a gente basicamente ouve a pessoa e a gente diz para ela o que está te fazendo bem. Ah, isso. E o que não está te fazendo bem? Aquilo. Ah, então larga o que não está te fazendo bem e faz o que está te fazendo bem. Ou seja, cada caso é um caso, o que está fazendo bem para um não necessariamente vai fazer bem para o outro. O relativismo é um dos motivos. Segundo motivo que está levando assim, os pensamentos filosóficos a não baterem com o cristianismo é o humanismo, que é exatamente essa ideia de que o homem está no centro de tudo. E o cristianismo, o próprio nome diz, é Cristo no centro de tudo. Então, a filosofia gira em torno do bem-estar do homem, do seu meio ambiente, de como conviver com outras pessoas, de como gerenciar a vida de uma forma legal. E a filosofia é muito legal, mas quando ela coloca o homem no centro e Cristo não está no centro, aí bate de frente, porque o humanismo talvez seja a coisa que mais choca com o cristianismo. Eu tenho mais medo do humanismo do que do satanismo. Porque o humanismo é a forma mais pura de satanismo, que é colocar o homem no lugar onde só deveria estar o Criador. E o último motivo assim que faz as linhas filosóficas baterem muito de frente com o cristianismo é o dilema eterno entre razão e fé. Poxa, como é que fé vai se explicar? A razão é uma coisa que a gente comprova em laboratório, mas fé não tem como comprovar em laboratório, não é verdade? Eu acho que isso, na verdade, esses 3 motivos que eu falei, não deveriam servir para fazer com que a filosofia e o cristianismo se chocassem. Geralmente se chocam. Tem linhas da filosofia que são bem cristãs, mas tem linhas que, assim, em grande parte, batem muito de frente. E por que eu acho isso? Porque cristianismo também é pensar. Cristianismo é razão. Tem muitos autores cristãos que mostram isso. Você pode ler, por exemplo, John Stott. Você pode ler, por exemplo, C.S. Lewis. Você pode ler grandes autores do cristianismo. Você sabia que os maiores cientistas do século XX foram cristãos? Você sabia, por exemplo, que os fundadores das universidades, as maiores universidades do mundo, foram fundadas por cristãos? Então, na verdade, essa separação do pensamento cristão e filosófico não deveria haver, porque a Bíblia não é um livro sobre ciência ou sobre filosofia, mas quando trata desses assuntos, ela é precisa. Essa é a minha resposta para você e eu gostaria de responder a sua pergunta quando você me enviasse. Quero deixar aqui o que está aqui para você em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe o que o texto está dizendo? Os filósofos e os estudiosos da época não entenderam, e porque não entenderam, crucificaram o Senhor da glória. A Bíblia é sempre tão precisa naquilo que ela fala. Manda para mim a sua pergunta que eu quero tentar responder aqui com toda a alegria.